A história mais impressionante do futebol brasileiro em 2025 não é a do Flamengo, que chegou em mais uma final de Libertadores, e também não é a do Palmeiras, porque nada desafiou mais as probabilidades do que a campanha de um clube que há 6 anos atrás estava sem divisão no Campeonato Nacional e hoje faz a melhor campanha de um estreante na Série A na história dos pontos corridos, praticamente garantindo sua vaga na Libertadores 5 anos depois de brigar na Série D. E a diferença aqui não foi investimento, porque todos os seus adversários investiram mais. Todos os seus adversários têm uma folha salarial mais cara, tem mais tradição nas competições que eles tiveram. Mas o Mirassol respondeu tudo isso com um trabalho de alto nível, e é sobre esse trabalho que a gente vai falar aqui hoje. Porque não foi sorte e nem foi acaso, a verdade é que todos temos muito a aprender com o Mirassol. Quando você bate o olho nessa formação inicial do Mirassol, né, esse 4-2-3-1 é uma formação muito comum, mas os movimentos que o time faz quando ele tá com a posse de bola são muito interessantes e pouca gente presta atenção nisso. A saída de bola, por exemplo, ela é feita geralmente apenas com os dois zagueiros, com o João Vitor e com o James, enquanto os laterais eles sobem geralmente e passam a ocupar essa zona aqui mais intermediária, porque pro Mirassol é muito importante as relações no ataque que acontecem aqui pelo lado, a relação entre lateral, ponta e meia aqui, né? Essas triangulações que acontecem com o Mirassol de um lado do campo e do outro, que pode acontecer também entre ponta, lateral e volante, por exemplo, né? E os jogadores que participam desse tipo de jogada podem variar bastante, mas o Mirassol é um time que ele é muito forte por essas jogadas pelo lado do campo e que muitas vezes tem a intenção de conseguir, através de uma boa troca de passes, fazer com que os seus jogadores entrem nessa zona aqui do campo. Essa zona aqui do campo é uma zona mortal para cruzamentos. Aliás, é uma zona em que os cruzamentos nem viram cruzamentos, eles viram passes direcionados aqui para uma finalização dentro da área. E é uma zona do campo em que vários times do mundo tentam o tempo inteiro atacar. Se você pesquisar, jogar aí no Google cutback zone do futebol, você vai ver que não é o que eu estou inventando aqui da minha cabeça, né? Vários times do mundo tentam buscar aqui, isso é muito forte no vocabulário do futebol aqui lá da Inglaterra, esse cutback zone, né? Cutback significa passe para trás e zone de zona, então é a zona do passe para trás, a zona em que acontece esse tipo de jogada que muitas vezes é mortal aqui no futebol, que pode tanto ser um passe para trás quanto um tipo de cruzamento mais certeiro, que aparece aqui porque o time já atacou uma área muito difícil de ser defendida, e é isso que o Mirassol busca o tempo inteiro de formas diferentes, e eu vou mostrar aqui para vocês como isso é um padrão de ataque. Dá uma olhada nesse clipe aqui, como que o Luiz Eduardo ele muda todo o seu gestual, né, para se posicionar aqui e buscar atacar, pedir a bola exatamente no lugar que a gente está conversando, na zona que a gente está conversando aqui, a cutback zone, onde ele não precisa fazer qualquer cruzamento, mas ele pode olhar para a área, e uma área bem preenchida com jogadores, para escolher onde essa bola vai, e aí fica muito difícil de marcar. E o meu intuito aqui é te mostrar como isso aqui não é algo que acontece uma vez ou outra com o Mirassol, mas é um padrão de ataque. Olha aqui, esse lançamento mais uma vez, inclusive pro Carlos Eduardo, e perceba que ele vai chegar com a bola aqui exatamente no cutback zone, e olha o tempo que ele tem para olhar a movimentação dos jogadores e dos próprios jogadores do Mirassol aqui para fazerem movimentos diferentes, né? O atacante, o Chico Costa, chega aqui para oferecer um passe mais curto, o Gabriel entra aqui entre esses dois zagueiros do Vasco, mas a melhor bola de fato era aqui na ponta pro Alisson concluir. Não vira um chuveirinho na área, vira um passe certeiro pro gol. Se liga como o Mirassol pesa aqui esse lado do campo, né? Vários jogadores aqui nesse momento. O cruzamento ele é pro atacante, que acaba caindo por aquele lado direito, arrasta a marcação do zagueiro do São Paulo aqui e gera justamente o espaço na onde? Na zona que eu tô falando para vocês o tempo inteiro, que pode ser usada muitas vezes para assistências, mas também para finalização, e aqui no rebote sai o gol do Mirassol. Lembra que eu falei das triangulações que acontecem pelos lados do campo? Olha só esse exemplo aqui no jogo do Sport. Você tem aqui o Negueba, ponta direita Negueba, se aproxima dele o volante Danielzinho, e aqui acredito que é o lateral direito do Mirassol, triangulação entre os dois. Negueba toca pro Danielzinho, volta aqui pro lateral e já abre o espaço para que o Negueba receba a bola, mais uma vez entrando nessa zona perigosíssima aqui pro adversário. E aí, claro que a conclusão depende muito do tipo de jogada, do tipo de espaço que existe. Aqui ele opta mais uma vez pela finalização e sai um gol do Mirassol. Alguns minutos depois, aqui no mesmo jogo contra o Sport, dá para ver mais uma vez a triangulação aqui pelo lado do campo, mas tem outro detalhe importante para essa estratégia que eu quero mostrar aqui. Olha nesse momento aqui do cruzamento, vamos contar 1, 2, 3...
4, 5, 6, 7, 8 jogadores do Mirassol nesse contexto aqui ofensivo do time. Tem só 2 caras de linha lá atrás e o goleiro. Então é uma coragem do Mirassol de atacar com vários jogadores, de colocar o lateral do outro lado para infiltrar na área, de colocar o volante para ficar na entrada da área e aparecer também como opção. Porque aqui a bola nem chega exatamente na zona preferida do Mirassol de atacar. Mas pela boa ocupação da área você não precisa ficar fazendo o tempo inteiro chuveirinho para tentar fazer com que o atacante ganhe no alto. Você pode buscar passes rasteiros que geralmente são mais certeiros nesse tipo de conclusão, e aqui no rebote também pela boa ocupação dentro da área o Mirassol consegue fazer o 2-1 e leva mais 3 pontos para casa. Esse é aquele tipo de jogada que quando você tá assistindo o jogo ao vivo você não percebe que existe algo por trás, que tem algo de diferente ali, mas quando você enxerga a quantidade de vezes que isso se repete, você percebe que isso é um padrão, ou seja, existe uma intenção clara do time em atacar certos espaços do campo, e que não só existe isso, como também é muito bem treinada e executada essa intenção, porque a movimentação dos jogadores, né, como eles se entendem muito bem para fazer essas triangulações, para fazer essas trocas de passes em situações diferentes, com mais adversários, com menos adversários, com mais espaço e com menos espaço, e todos eles resultando em bola na rede. E que além da conclusão também é importante entender como ele faz para a bola chegar nesse setor, e é isso que eu vou mostrar rapidamente para você aqui. Uma coisa interessante do Mirassol é que ele não é o time que rifa a bola na saída, né? Ele geralmente gosta de saídas mais curtas, com troca de passes entre os zagueiros, e como eu falei para vocês, né, utiliza sempre os 2 zagueiros aqui nesse momento de saída. E aí é interessante a gente já começar a perceber, por exemplo, a movimentação desse volante aqui, que vendo que a intenção do Mirassol muitas vezes é que esse zagueiro ele conduza um pouco mais a bola até achar o passe em uma região um pouco mais avançada do campo, o volante faz o que? Ele puxa aqui a marcação do volante adversário, né, do Newton, se eu não me engano, aqui do Botafogo, para que exista espaço para essa condução do zagueiro. E aí muitas vezes as jogadas elas são resolvidas aqui com essa relação entre ponta e entre meio atacante, ou volante do time, segundo volante do time. Aqui ele até corta para um lado nada a ver, né? Ele poderia ter cortado para dentro que existia mais espaço. Mas vocês vão ver que muitas vezes acontece isso do Mirassol conseguir fazer a bola chegar do zagueiro até esse setor, ou do lateral até esse setor, como foi aqui nesse momento, e através dessa troca de passes, o Mirassol já ter a bola em uma região um pouco mais avançada do campo, e aí quase sempre, né, muitas vezes, buscar uma inversão de lado, porque se aqui tá mais congestionado, aqui já existem mais possibilidades de construção de jogadas, inclusive para atacar esse espaço do campo. E aí você já vê o lateral do Mirassol subindo para apoiar aqui na frente, e nesse lance específico, né, ele já estava chegando perto da zona, vendo que existia a possibilidade de cruzamento, ele faz o cruzamento por baixo, mais uma vez, não é um chuveirinho de qualquer jeito, e até tem uma boa oportunidade de finalização que é totalmente desperdiçada aqui por jogadores do Mirassol. Não foi só naquele jogo, é um padrão de construção. Aqui você tem a bola com o zagueiro e mais uma vez, ó, ela vai buscar nesse momento aqui a relação do lateral com o ponta. É o lateral que dá esse passe muito parecido com o passe anterior, inclusive, para que o ponta já receba a bola em uma região mais avançada. Esse avanço do Mirassol quase sempre acontece por esses lados do campo, 2 jogadores muito próximos que tabelam por ali. E aí consegue fazer com que a bola chegue mais uma vez nesse setor que a gente tanto falou no vídeo aqui, mas diferente dos outros clipes, não é um meia que recebe ali, não é um ponta que recebe ali, que geralmente talvez ir olhar para ver se existe opções de passe, existem aqui, inclusive o avanço do Reinaldo aqui do lado mais baixo aqui da tela, mas é um centroavante que recebe, e sendo um centroavante o cara vai ver essa oportunidade de chutar e não vai desperdiçar, e acaba saindo um golaço do Mirassol. Segura aí que eu tenho um convite especial para você que sonha em trabalhar com futebol ou que simplesmente é muito apaixonado pelo jogo. Eu tô abrindo vagas para minha comunidade, a Comunidade Especialistas, que foi pensada para tornar você um especialista de futebol. Então sim, lá dentro a gente tem muito conteúdo sobre estilos de jogo, conceitos táticos, evoluções do futebol, mas também a gente tem um lema, que é aprender futebol consumindo futebol. Ou seja, a gente também assiste muito jogo junto, debate sobre as partidas, recebe convidados que trabalham no meio do futebol para trocar experiências, enfim. O intuito não é ser um curso que morre depois de algumas aulas, mas sim uma comunidade viva, feita de pessoas que amam se aprofundar para o futebol e querem transformar a sua experiência.
o que graças a Deus tem dado muito certo até aqui, como vocês podem ver por esses depoimentos. Se você se interessou e quer fazer parte desse movimento, o link para participar tá aqui na descrição do vídeo, vai lá, dá uma conferida, vê se faz sentido para você e é isso, fechou? Pode continuar com o vídeo aí, é nóis. Então, ofensivamente é um time que coloca a bola no chão, que busca atacar muito pelos lados do campo e busca triangulações e associações com jogadores por ali que se entendem muito bem nesse tipo de jogada e sempre que possível vai buscar atacar esse cutback zone, né? Esse espaço aí quase dentro da pequena área, onde não vai ter chuveirinho, mas sim o passe direcionado, já que também tem muita ocupação de jogadores na fase ofensiva, assim quase sempre o Mirassol consegue criar os seus gols. Defensivamente, o Mirassol não é um time que vai marcar a saída de bola do adversário, né? Que vai deixar suas linhas tão altas aqui na frente. É um time que vai se defender com um bloco médio, né? A partir aqui do seu meio campo, mais ou menos, mas é um time que mantém as suas linhas muito compactas, né? Ou seja, deixa muito pouco espaço entre uma linha de marcação e outra, fazendo com que o adversário, muitas vezes não encontrando opções de passe aqui por dentro, ele acabe voltando, né? Trabalhando a bola entre os seus zagueiros. E aí o Mirassol aproveita, e eu vou mostrar isso muito claramente nos clipes daqui, aproveita todo o passe para trás para ser um gatilho para que o Mirassol consiga subir essa pressão e conseguir roubar a bola aqui na frente, no pé dos zagueiros adversários. E tem muita coragem para fazer esse avanço e quase sempre consegue roubar a bola. E aqui, para já quebrar as suas objeções sobre a coragem do Mirassol em fazer isso, já quero mostrar que ele fez contra o Flamengo jogando dentro do Maracanã. Olha aqui, 2 pontos, né? Primeiro, quando a bola chega no Emerson Royal, olha como ponta do outro lado do Mirassol, que eu acredito que era o Carlos Eduardo, como ele fecha aqui por dentro, nessa linha de 4 meio-campistas do time, né? O ponta esquerda, os 2 volantes e o ponta direita, eles fecham muito bem por dentro, justamente para que ele não tenha opções de passe, né? O Emerson Royal olha para frente e tem muito jogador do Mirassol aqui, não tem como ele dar esse passe por dentro. Qual que é a opção? É voltar a bola para trás, e é esse o gatilho que o Mirassol quer para subir e para pressionar, mesmo contra o Flamengo, mesmo dentro do Maracanã. Aqui não dá certo, mas o que vale é a intenção também, uma hora dá certo. Olha um bom exemplo de gatilho de pressão aqui, né? Aqui é bola parada, mas ela já começa com passe para trás. Toda vez que tem esse passe para trás, esse recuo para defesa, é um gatilho, é um sinal para que o Mirassol suba a pressão. Para quê, né? Para que esse zagueiro adversário aqui ele já receba a bola pressionado. E aí ou ele vai voltar pro goleiro, que muitas vezes pode acontecer, ou ele vai tentar, confiando muito aqui no seu brio, tentar sair jogando e vai errar esse passe. E aqui na sequência é um lance muito interessante que mostra como o Mirassol não desiste das jogadas, né? Tem mais um desarme aqui na frente e o Carlos Eduardo acredita até o final e mais uma vez nesse cruzamento para dentro da área o Mirassol abre o placar. Aliás, abre o placar não, né? Aquele jogo já tava 1-1, mas nesse mesmo jogo contra o Fluminense, olha o gol que abriu o placar. É a mesma ideia aqui, né? O Fluminense tá com a posse de bola, o Mirassol marcando aqui mais uma vez em bloco médio a partir aqui do meio de campo, começa a pressionar a partir do meio de campo e tem uma série de gatilhos de pressão, né? Aqui ele já vai pressionar as opções de passe para que o zagueiro, mais uma vez o Freitas, ele recue para o outro zagueiro e aí sim, sobe um pouco mais a pressão. Ele não recebeu, né? O Thiago Silva não recebeu pressionado, mas aqui o Samuel Xavier recebeu pressionado. E aí ele força esse passe um pouco mais difícil aqui por dentro, que tem um desarme. E mais uma vez o jogador do Mirassol buscando colocar a bola na linha de fundo e não fazer um chuveirinho, mas um cruzamento perfeito, tirando o peso da bola pro Mirassol, aqui sim, abriu o placar. Ou seja, o Mirassol tem um padrão ofensivo muito claro, tem um padrão defensivo muito claro, tem ideias muito boas. Mas muitas vezes mais importante do que isso é você acreditar nessas ideias. E aí teve uma fala do Rafael Guanais, do treinador do Mirassol, que ele fez lá pro Charla Podcast já há pouquíssimo tempo atrás e que é muito interessante, né? Ele recorda da sua estreia nesse Brasileirão, né? No Brasileirão desse ano, que foi a partida contra o Cruzeiro, que a estreia do Mirassol na Série A, 20 minutos de jogo contra o Cruzeiro, já estava 2-0 pro Cruzeiro. E aí é que tem aquele momento de você falar, cara, é um time que acabou de estrear na Série A, um time que tem todas as suas dificuldades financeiras, de elenco, de qualquer coisa em comparação aos seus adversários da Série A, e chega naquele momento que você fala, será que eu vou manter as minhas convicções? As minhas convicções de fazer um gatilho para pressionar o Cruzeiro, as minhas convicções de subir com os dois laterais, de colocar muita gente ali para fazer os gols, como eu acabei de mostrar aqui para vocês, é isso que passou por ele naquele momento. E ele disse que aquele
aquele foi o jogo mais importante do Mirassol de todo esse Brasileirão, porque depois daqueles 20 minutos o Mirassol decide acreditar nas ideias do seu treinador. Ele começa a pressionar mais em cima, começa a jogar de fato como eles haviam treinado, e ele começa a jogar de igual para igual com o Cruzeiro. Ele diminui a diferença, né? Faz um gol ainda no primeiro tempo, depois perde um pênalti com o Reinaldo, o jogo acaba 2-1 pro Cruzeiro, mas segundo o Rafael Ganaz, né, aquele foi o jogo mais importante, porque para ele o maior desafio que o Mirassol tinha para enfrentar nessa Série A não eram os grandes clubes, mas era a incredulidade, né? Acreditar que eles tinham capacidade de jogar no mais alto nível do futebol brasileiro, acreditar nas suas ideias de jogo. E foi essa convicção criada, né, segundo ele, neste jogo de estreia, que fez com que o Mirassol tivesse uma Série A muito melhor do que ela poderia ter sido, né? De ter jogos como o jogo contra o Botafogo, que o Mirassol toma 3-0 e consegue ainda um 3-3, consegue empatar o jogo, consegue acreditar, sendo o Mirassol indo pra cima, pressionando, fazendo algo que até surpreende os seus adversários, né? É esse tipo de mentalidade que é fundamental para um time que vem da Série B conseguir se manter na Série A, conseguir ter convicção jogo a jogo, desafio a desafio, não deixando pontos pelos caminhos e não entrando eventualmente em uma crise, em uma má fase. A convicção, aliada a boas ideias e boas execuções dentro de campo, é o que definem essa campanha do Mirassol. A história de ascensão do Mirassol, muita gente já conhece, né? 2017, o São Paulo vende o Luiz Araújo pro Lille, né? Sim, aquele Luiz Araújo é vendido pro Lille, e o Mirassol tinha 30% do passe do jogador, né? Quando essa grana cai, que era na época 8 milhões de reais. Acho que muita gente não se atenta nesse momento da história, né? Mas nesse momento, o Mirassol tem uma decisão que eu, assim, vejo pouquíssimas gestões do futebol brasileiro, contando Série A, B, C e D, que tomariam a mesma decisão que o Mirassol tomou. Desses 8 milhões que o Mirassol recebe, ele investe 5,4 milhões para construir um CT, um centro de treinamentos de alto nível, um centro de treinamentos de um clube de Série A, estando na época na Série D do Campeonato Brasileiro, porque ele sabia que era essa estrutura que permitiria a evolução do clube. E foi isso que aconteceu. Em 2020 ele é campeão da Série D, em 2022 ele é campeão da Série C, em 2024 ele consegue o acesso à Série A, sem nenhum mecenas, sem nenhum investimento de fora, apenas com bom trabalho diário. Em uma época que falam que o dinheiro tomou conta do futebol, acho que o Mirassol ainda é um belo exemplo de que os bons trabalhos ainda se sobressaem, que os bons trabalhos ainda fazem diferença. E é por isso que eu acho que essa história é tão fantástica. Porque, cara, olha que loucura isso daqui. A diferença do Mirassol e do Palmeiras na tabela são 4 posições. A diferença do Mirassol e do Palmeiras em investimento é 100 vezes. O investimento do Palmeiras para 2025 foi 700 milhões de reais em contratações. O investimento do Mirassol para 2025 foi 6,5 milhões de reais em contratações, e contratou 2 zagueiros, o zagueiro João Vitor e o zagueiro James. O resto das contratações do Mirassol foram ou em fim de contrato, como o goleiro Walter, como o Reinaldo, como Edson Carioca, Guilherme Marques, ou também por empréstimo, né? O atacante Chico da Costa, o Alesson, o José Aldo. É um clube que na sua estreia na Série A ele mantém ainda no time titular 6 jogadores que estavam com ele desde a Série B. É o Lucas Ramon, é o João Vitor, Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Negueba. Inclusive o Negueba estava com eles desde a Série C. Ou seja, é um time que com esses jogadores, com esse nível de investimento, tá hoje conquistando vaga na Libertadores. Eu ia falar que isso é um conto de fadas, mas é quase uma história de modo carreira, né? Quando você pega aquele time desconhecido lá de fora e aí não tem muito dinheiro para contratar, mas você é bom jogando e você vai fazendo uma campanha histórica com o time. É isso que o Mirassol tá fazendo. O melhor dessa história, inclusive, é que Rafael Ganaz é um grande fã desse tipo de jogo. Ele falou que jogava tudo. Jogava Elifute, Brasfoot, Futebol Manager, jogava de tudo, passava muito tempo jogando e hoje tá conseguindo fazer isso na vida real com o Mirassol. Agora comenta aqui embaixo o que você acha que o Mirassol tem a ensinar para o seu time do coração e não esquece também de compartilhar esse vídeo com a rapaziada, jogar esse vídeo no grupo do Fute, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E lembrando que o link para participar, para entrar e se inscrever na minha comunidade tá sempre aqui na descrição, vale você dar uma olhadinha lá, passar, clicar no link, ver se é o que você tá buscando. E é isso, tamo junto, nos vemos no próximo vídeo.